Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio Exos do seu podcast nerd. E aqui quem tá falando com vocês é Paulo Adoro Séries Leomil. Ficou bom, né? E logo comigo aqui 000. Alguém sabe o que é o 000? não faço a menor ideia. Não sabe que você tá perdendo. É Humberto mesmo. E com link direto ali do universo Marvel. Aqui é o Vitor X, galera, pra conversar com vocês hoje. Legal. Bem, gente, voltando à nossa série de retrospectiva, esse episódio nós vamos falar sobre as melhores animações de 2024, na nossa opinião individual. Única e exclusiva de cada indivíduo. Sem combinar com ninguém. Sem combinar com ninguém. Né? Muitas vezes a gente vai até tirar opções da lista um do outro aqui, mas a ideia é essa, que a gente comece a fazer um rodízio aqui. E eu não vou deixar o Humberto começar, nem o Vitor começar. Aliás, Vitor, você Não, quem vai começar sou eu, seu folgado. Cara, eu já ia falar. Aliás, vou deixar o Vitor começar. Já tava fazendo tô fazendo assim pra ele, assim, já vi com as Te dou um tapa na cara. Eu vou começar com esse aí, eu acho que esse primeiro meu eu creio que todo mundo gostou. Então a minha primeira dica de animações que aconteceu em 2024 é X-Men 97. Chocou zero X-Men 97 pessoas. continua a história da série animada X-Men, que aconteceu de 1992 a 1997. Em ambas as séries, os mutantes são pessoas que nascem com habilidades sobre-humanas que geralmente se manifestam durante a puberdade. Os X-Men são uma equipe de super-heróis mutantes fundada pelo professor Charles Xavier, que protege mutantes e humanos. No final da série animada, de 97, o professor Xavier quase morre e é levado para o espaço para ser curado no Império Shi'ar, pela mulher dele, né, a Lilandra. A série de 97 começa um ano após esse momento, quando os X-Men estão enfrentando novos desafios ali sob a liderança do seu ex-adversário, Magneto. Tal como acontece na série antiga, X-Men 97 é uma mistura de ação, drama, estilo novela e exploração de tópicos sérios, né, como preconceito e uma série de outras coisas. Eu sou profundamente suspeito porque é o revista em quadrinho, é o grupo de super-heróis, são os filmes de super-heróis que eu mais gosto da minha vida, né, X-Men. Então, mas eu acho que essa série foi muito bem feita, muito redondinha. Não tem um episódio, na minha opinião, que fala assim, inclusive até aquele do Mundo de Mojo, isso aqui é barrigado. Pra mim não, pra mim foi tudo bem fechadinha. Os personagens estão muito bem caracterizados, como eles são nos quadrinhos, ou praticamente igual eles são nos quadrinhos. E eu me diverti demais, 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 demais. Fiquei um pouco chateado com o Bodemaio ter saído lá dos roteiros, porque ele fez um bom trabalho, mas eu acredito que a equipe que trabalhou com ele pode continuar esse trabalho e as próximas temporadas serem tão boas quanto essa foi, né? Então fica aí minha primeira dica. Eu acho que quase todo mundo deve ter assistido isso. Quem escuta nosso podcast, isso aí não vai ser dica, mas tava na lista. Eu nem coloquei na lista, porque eu sabia que essa aí vai rodar. Mas tava na lista. Eu também não coloquei ela como primeiro, porque eu sabia que o de vocês ia falar. Mas assim, só recapitulando, também a gente fez um episódio sobre ele, né? E a segunda temporada foi escrita por ele, né? Então já é a segunda temporada que vem e já deixou pronta. Só fazer o conceito direitinho. Só desenhar. E colorir. Colorir. E animar. E dublar, tá bom. Aperta e play. editar. Só isso tudo. Bem, eu vou trazer aqui a animação que pra mim, assim, eu tive o grande prazer de já assistir no cinema. Inclusive está no cinema, viu, gente? Que é um chamado The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Nem sei se fala assim direito, mas cara, é uma animação assim, não só se você retoma lá a Terra-média, né? Você volta ali para o mundo, Senhor dos Anéis. É uma história que ela é inspirada também lá nos apêndices do Senhor dos Anéis, né? Ele conta a história ali, como que aquela... Quem viu... O Abismo de Helm. O Abismo de Helm, né? Como é que aquela fortaleza, onde ocorreu aquela guerra lá no filme... que viu os filmes das duas torres, né? Como que ela ganhou aquele nome, né? Que ele não chama, a Fortaleza não chama Abismo de Helm, ele ganhou esse nome, né? Então assim, além de ser um filme com muita ação, né?
A animação, eu gosto muito da animação dela, por quê? Porque é de japonês. É de japonês. Não, muito pelo É, contrário. porque é oi grande e pescoço fino. E o cara canta o golpe. Espadada lateral. Como é que é o meme, né? Você gritar o nome do golpe não vai tornar ele mais poderoso. Isso. O Beto mandou isso aí e eu concordei com ele. Só que fui eu que mandei. Foi ele mesmo que mandou. Você que mandou? Ah, foi, mas concordo com você. Mas a questão é o seguinte. Vocês, não sei se você até assistiu, porque lançou na época que vocês estavam vivos, né? Que era Ô, Paulo, aquela animação... eu assisti já, mas a gente tem que gravar sobre isso, tem que conversar sério, tá? Tem. E assim, o que eu gostei muito é que eu gostava daquela animação antiga que teve, né? E ela remete algumas coisas daquela animação na parte técnica da animação. E a gente vai falar mais sobre isso no episódio que vai sair. Então você acompanha o nosso podcast, aciona as notificações, tá? Que a gente vai fazer um episódio sobre ele, que assim, que é uma das melhores animações que eu assisti, que eu tive a oportunidade de ir ao cinema e assistir. E você que tá ouvindo a gente, provavelmente ainda está no cinema, então vai lá assistir. É isso aí. Tá no Provavelmente, viu que eu não sei. Acho que tá indo. Tá ainda agora que a gente tá gravando, né? A gente não sabe quando o cara vai tá assiste em 2028, não tem mais jeito, mas... É verdade. Não é? Eu tô falando. Não tem como. Ainda bem que o Vitor começou com X-Men, que eu posso falar de Bad Batch. Olha aí. Então, assim, meu problema, eu não sou um caboclo que assiste você me tirou uma animações. Eu não sou um caboclo que assiste animações. Então, quando o Vitor falou, vamos gravar de animações, eu falei, lascou, cara, eu vou ter uma ou duas, e aí... O cara viu um monte de coisa esse ano aí, tá conversando abobrinha, pô. Não vi, cara. Não, quer dizer que eu gostei, nem que eu vou indicar. Ah, tá, desculpa. Que o negócio são os melhores na sua opinião. Tipo assim, eu vou, por exclusão, vou indicar essa, porque eu assisti também, mas eu não gostei, não. Não, mas... Bad Batch você não gostou? Não, Bad Batch sim. Mas você falou, ó, saiu um tanto de coisa. Ah, que susto. Mas os trem que eu assisti, tem um monte que eu não gostei. Vou indicar Crise nas Infinitas Terras. Não vou... Sério? Você vai indicar? Não. Não, ficou horroroso. É que você tá falando, só porque assisti um tanto, mas assisti, mas não gostei. E aí é o seguinte, Bad Batch foi a série, foi a última temporada que fecha a história, né, dos malfeitos. Eu acho esse nome esquisito, fica estranho, que Bad Batch pra mim faz sentido. A panelada mal feita também. Fornada, barrigada perdida. Sonoramente falando. É boa. Tinha que trazer barrigada perdida. Barrigada perdida. Isso aí. Os barrigada perdida. E aí... Cara, em Portugal acho que podia ser... Poderia ser. Em Portugal eles fariam isso, com certeza. Ah, mas aqui também tem sentido, né? Barrigada perdida. Tem, mas é porque ninguém colocaria esse nome. Porque se em Portugal, cara, os caras põem... Eles realmente traduzem... Eles são corajosos mesmo. Corajosos eles nesse faz sentido. sentido pra eles. Sério. E aí encerra a história do Esquadrão lá no 99. Porque até então, quando surge a série animada, ele não tinha nada, não tinha nenhuma referência para como é que esses caras existiram e se eles não estão em filme nenhum. Então eles fizeram um jeito efetivamente deles não fazerem parte não ter aparecido nas outras... nos filmes, porque eles tiveram uma atuação específica, restrita, e ficou bem fechadinho, assim. Porque Star Wars é bom. O universo é gigante, né, porque Star Wars é bom pra ficar quebrando o canônico, porque só eles atropelam os 30 da hora, passa carro pra lá e pra cá. E o final é muito épico. E o final é legal, cara. Então, assim, foi um... A gente perde lá personagens importantes ao longo da série, na temporada anterior. Então, assim, Bad Batch foi uma coisa muito legal que Star Wars fez, foi um grande acerto. Acabou, mas aí o Vitor deu um spoiler massa pra gente, que já saiu em revistinha, né? Lá nos Estados Unidos vai ter uma série específica. Legal. E aí fica a dica, Star Wars, se é Star Wars, tem boa chance de ser legal. Se for filme de trilogia nova, não é. Começa assim. Eu tô acreditando, velho, que a trilogia nova aí que eles estão planejando vai ser eu boa. tô com medo. A partir do momento que a última trilogia continua sendo canônica... ainda tem a chance do trem. Não, isso aí é complicado, tinha que apagar isso aí. Pois é, então assim, eu fico com o pé atrás. Alguém vai ter que comprar a Disney para refazer isso. Apagar. Fala assim, agora isso aqui é Legends. Vamos fazer O problema é outro. quem pode fazer isso, né? Tá difícil. Tá difícil. Então essa é a minha primeira dica. Ufa, eu consegui salvar uma. Vitor,
Uma das minhas dicas era Bad Batch, porque, só reforçando, eu sou apaixonado com esses personagens. Eu acho a história deles muito bem feitas, muito bem escritas ali, muito divertido de assistir. Mas vamos lá. A minha segunda dica é uma animação da Netflix chamada Arcane. Ela é baseada no LoL, no League of Legends, né? No joguinho lá que é um sucesso na internet aí. E na internet, não, desculpa, é um jogo, né, É, de é, plataforma que é é tipo um internet. sucesso. Não, não é, você joga online, né? Eu Por isso que eu sei falei isso. internet, É, mas é eu nunca famoso na joguei. internet. Coisa de velho. É, só que eu fiquei muito surpreso. Meu filho mais novo, Samuel, ele joga há muitos anos isso aí, participa de campeonato e tal, e ele me contou um pouco da história do mundo e tudo. E na história do LoL, não tem tanta profundidade, não aprofundou tanto naqueles personagens. Tem algumas coisas que eu não gosto, que é meio coisa do estilo meio que oriental, que o pessoal faz e tal, mas é gosto, não é que seja ruim, entendeu? E então tem um pouquinho tem algumas coisas lá que não são pra mim, mas a animação tá linda. E essa temporada, que a segunda temporada, né, que saiu agora em 2024, ela me lembra até um pouco os desenhos do Homem-Aranha pelo Aranhaverso, do Miles Morales lá, né? E eles, acho que eles se inspiraram um pouquinho, talvez como foi um sucesso muito grande de crítica e público, eu acho que eles conseguiram mais verba para fazer uma segunda temporada melhor ainda. Então, ela tá mais bonita. A introdução dessa série é válida, é muito linda, dá para você assistir ali, é uma obra de arte. Depois, durante a série, eles usam técnicas de desenho diferentes, além de ter uma história muito boa, entendeu? Então, assim, cara, eu fiquei surpreso positivamente o tanto que eu gostei dessa série, do Arcane, tá? Então, a sinopse dela é bem simplesinha, né? Em meio a crescentes tensões entre a rica e utópica cidade de Piltover e a decadente e oprimida cidade de Zaun, as irmãs Vi e Jinx se encontram-se nos lados opostos de uma guerra em curso envolvendo convicções conflitantes e tecnologias misteriosas. É bem simples, mas é isso aí que tá lá. E cria personagens interessantes. Para falar a verdade, eu acho que esse é o tipo de obra que ela é tão boa que ela cria ponte entre as coisas, entendeu? Então, assim, eu vi essa série e me deu vontade de jogar o jogo. Entendeu? E no jogo, meu filho me falou que eles estão vendendo as skins, né? As roupas, as caracterizações dos personagens, igual tem na série. E tá fazendo um maior sucesso. Então o LoL é um jogo que já está há anos, não é um jogo novo, mas ele sempre teve entre os jogos mais jogados, mas isso deu uma revitalização no jogo. Então a série foi tão boa que trouxe novos jogadores e alguns que tinham parado de jogar retornaram porque criaram, né, esse vínculo novo ou porra, que legal, vou revisitar esse mundo. E agora eu tô mais animado pra terceira temporada, que o Samuel falou que tem um boato aí que a próxima temporada vai ser focada mais num reino, que é um reino mais militarizado, que os caras são tipo viking, que é porradeiro total, entendeu? Aí já vai ficar mais legal ainda pra mim, Tá porque bom. essa Achei que ia ter temporada que passou. Achei que ia ter o Conan. Eu achei que ia falar, tô torcendo pra tu arrancar um braço e bater nos outros. Ah, isso aí eu, não, eu gosto de ver, mas eu queria eu fazer um dia, entendeu? Isso é importante, isso é importante. Bem, deixa eu trazer a minha próxima animação, que eu acho que não pode ficar de fora dessa lista, que ela é a maior bilheteria de 2024. Perdi um da lista. E ela é a nona maior da história do cinema, que é Divertidamente 2. Fala outro, só. Eu não assisto tanta coisa. Só Outra série que a gente fez um episódio especial que mereceu, cara, que ela traz agora a protagonista agora numa idade adolescente, né, com outros conflitos, né, com mudança de colégio, com perda de amigo, traz personagens novos como ansiedade, né, é um filme que repercutiu muito, muito. Vocês não viram, mas eu vi que eu tô sempre entrando no shopping aqui. Quando eu saio do trabalho, eu deixo o carro no shopping, eu vou lá buscar. Então, assim, tinha gente fantasiado, pintada a cara com os personagens do Divertidamente, cara. E a gente falou muito sobre ele, então não vou me estender muito, não. Mas é uma animação que hoje ela marcou 2024. A gente sabe que tem Moana que tá aí nos cinemas, mas não vai bater, cara, não vai bater. Sim, que foi foi 1 bilhão e
1 bilhão 600 e tanto, acho que é a contagem final dela, assim. Sem contar também que ela bateu, quando entrou no stream também, ela bateu o recorde dentro do stream também, cara. Então aí fica aí, não tem jeito. Não tem como a gente falar sobre as melhores animações de 2024 sem falar sobre Divertidamente. Você só podia ter deixado... Só se os três não tivessem gostado. Aí tem como não falar, aqui não é o que gostou? Não é o que Você é o podia melhor, ter não é. deixado Mas ela pra não, mim, assim, porque aí eu teria É três. muito difícil uma animação que foi a melhor bilheteria do cinema não tá na lista de nenhum de nós três aqui. Mas beleza, É né? verdade. Eu acho que é difícil, né? Pode ser o contrário, né? Ser aquela pior bilheteria do cinema e tá na nossa lista. É mais fácil. Então vamos lá. A minha segunda e última, a menos que eu force a barra e crie uma terceira. Que é de Star Wars também. Eu ia falar primeiro do que ela em relação a Bad Batch, porque eu gostei dela mais. Foi a Tales of the Empire. Tales from the Empire. Uma coisa assim. Que vem na sequência do Tales from Jedi, of the Jedi, e conta, assim, são episódios em antologia, porém tem um papel importante ali para enriquecer a parte canônica da Morgan Elsbeth, né, que ela tá na série da Ahsoka, aqui é a Ahsoka, que eu imprimi ela, da Ahsoka Tano. Ela tá na série do Mandalorian, quando aparece a Ahsoka, né? A primeira vez que ela aparece em live action. Então, ali conta fragmentos da história dela, de como que ela é uma bruxa, mas ela não tem a cara pintada. Ela faz parte ela tá naquela vila feudal japonesa lá na série do Mandalorian, como é que ela acaba entrando de novo na história depois na série da Ahsoka. Então, assim, a Disney está usando bem essas séries curtas assim para corrigir erros de canônicos que Star Wars faz o tempo inteiro, para explicar como é que algumas coisas existem ali, mas não apareceram em outro lugar. Então, essa é uma bacana. O Paulo não assistiu, eu falei para ele assistir, mas ele se recusou. Ele falou que ele prefere assistir coisas de japonês. Ele prefere The Handsome Brothers. Não sei nem Os irmãos bonitos. Cara, vocês têm que assistir essa série. Não, eu não quero que vocês tomem. Eu não tenho, não. Só pra vocês pararem com a zoeira, que vocês vão gostar. Tem um amigo meu que vem aqui vocês vão rir. Na Disney, a gente encontrou lá o cunhado do Marcão, Humberto. Sim. Que tá escutando um podcast. O que adianta falar um cunhado do Marcão, né? Mas só eu sei quem que é o Marcão. Se localizar. Mas a mãe dele veio junto, né? A gente passeou, tava o Marcão, a esposa também. Aí ele ficava zoando o tempo inteiro que a mãe dele gosta de assistir essas novelas coreanas. Aí ele ficava falando assim, mãe, você fica vendo aqueles coreanos lá, os caras não têm pelo no corpo, parece menino de 12 anos de idade, e você fica esperando eles tirar a camisa nas novelas. Eu tô achando que o Paulo tá gostando dessas mesmas novelas dela lá, viu? Handsome Brothers é do mesmo nível desse. Não, que eu só assisti essa praticamente. Mentira, assisti outras também. Aperta não. Aperta não. Segue. Traz pra gente, Pode, Vitor. então? Pode. Minha terceira dica e última? Sim. Eu tava morrendo de medo que vocês falem essa, cara, que é The Legend of Vox Machina. Eu tava deixando pra vocês falar. Ela é uma série americana produzida pelo Critical Role. Ela sai na Amazon Prime, né? E, cara, é muito divertido. Esse 2024 vai ser a terceira temporada da série. Nós temos programa aqui da primeira, da segunda já, né? E temporadas. E, cara, é legal demais. Eu acho que vale todo mundo que gosta ou de RPG, ou de temática medieval, ou de uma animação boa, e até quem gosta da estética, que eles têm uma estéticazinha. Você acha que o estúdio que ele faz é oriental, não é, Paulo? O estúdio que desenha e tudo deles lá. Então, assim, essa é uma série muito boa, não tenho o que falar. A série se passa em Exandria, um mundo fictício criado por Matthew Mercer em 2012 para a campanha de Dungeons Dragons, que eles fazem numa websérie chamada Critical Role, desde 2015 na internet, eu acho. E a maior parte da história se passa no continente Tal'Dorei. E aí conta a história de um grupo de personagens, né, um grupo de aventureiros,
que não são os maiores heróis de Tal'Dorei e tudo, mas acabam tendo que defender o reino quando os principais heróis ali daquele mundo são destruídos pelos dragões, né? São mortos. E justamente por eles não serem os melhores, por eles terem falhas, por eles terem passados trágicos, por eles terem falhas de caráter, isso faz eles serem personagens muito interessantes, muito carismáticos. Então, assim, e é uma série também, aquele negócio, né? Vai entrando dinheiro, o povo vai fazendo melhor. A primeira temporada foi parte de financiamento coletivo, depois a Amazon comprou, e aí deu uma melhoradinha, deu, né? E aí, cada temporada, tanto o conceito técnico quanto o artístico, e atrevo a dizer, até o enredo dá uma melhorada, entendeu? Então, assim, eu me divirto muito com essa série, e eu recomendo que, se alguém aqui não assistiu, eu recomendo que assista. Beleza? Boa, boa. Ela tava na minha lista aqui, mas eu tava esperando que vocês falassem ela. Cara, e ela dá um Bonzinho fechamento. ele, hein? Viu? É porque, Por quê? cara, ele só assiste coisa de desenho japonês. Na lista dele É. deve ter 2.000, então pra ele... Aí ele Eu foi e tento- põe divertidamente e me joga no buraco. Eu tentei não Aí colocar. foi sacanagem. Eu tentei Foi. não colocar porque eu queria coisa que vocês tinham visto também. Mas. Ele quis brilhar, Humberto. Ele isso podia aí. ter sido mais humilde nesse Podia ponto. ter sido. Mas eu vou ser humilde agora que não tem como eu não falar dessa série que estreou na Crunchyroll, né, nesse ano, que ele é baseado... Estreou aonde? Crunchyroll. Crunchyroll, Eu não escutei. Crunchyroll Crunchyroll é onde ele assiste stream os de trends. animes. É um Ah, tá, stream não, de não, é porque o áudio sumiu pra mim, desculpa. Ah, tá. áudio japonês. Mas então, Stream japonês. japonês. Ao bullying. Mas é o seguinte, que eu gostei, eu tô chamando essa animação? Ela é uma animação baseada no quadrinho coreano, o primeiro quadrinho coreano que eu gostei antes de me viciar nos quadrinhos coreanos, né? Que é o Solo Living, né? Eles fizeram uma animação, foge um pouquinho do que tá nos quadrinhos, mas a essência tá ali. É um quadrinho, uma animação que houve um grande investimento. Ele foi um dos maiores animações aguardadas. Tá tendo um filme em cartaz, um filme que traz um pouco do final e algumas cenas que parece que vão estar na segunda temporada, que vai estrear no que vem, né? Ele conta a história, um mundo onde começou a surgir portais ali como se fosse uma masmorra, né? Onde existe pessoas começaram a ter alguns despertares, né? E foram chamados de caçadores, né? E aí eles vão como se fosse realmente um grupo de RPG ali entrar nessa masmorra, poder ir lá e matar o chefe, o grande poderoso da masmorra, né? Para que aquela masmorra não estoure e aí os monstros de lá invadam a realidade, matam pessoas, né? E com isso também existe um universo ali onde é que as pedras são coletadas para poder tecnologia, né, armamento. Então você acaba tendo um mundo que se vive daquelas masmorras, né? E o personagem principal vamos dizer assim, no ranking dos caçadores, né? Ele é o pior ranking, né? Ele é o cara que tá ali para poder ser burro de carga, né? Praticamente. E aí ele tem, após entrar numa masmorra que praticamente todo mundo morre, alguns sobrevivem, e ele fica lá para poder alguns poderem sobreviver, e ele morre nessa masmorra, mas só que ele tem um segundo despertar, na verdade, que torna ele então vai graduando assim até ser um super Saiyajin. Super Saiyajin, quase isso. Saiyajins? Saiyajin. Mas um caçador tipo SS lá. E ele vai. Existe essa construção nos quadrinhos, né? E aí o quadrinho também ele vai chegar no momento o que são aqueles portais, aquelas marmotas. E por aí vai, né? Existe toda uma coisa que o anime vai contar. Então, assim, são animações fantásticas, muito bem trabalhadas, né? Então, assim, você fica impressionado com a quantidade de detalhe que foi feito, né? Como é que eles trouxeram... Eu gosto muito dos quadrinhos coreanos por causa da cor, né? Do colorista, né? Como é que eles trabalham muito colorista, que é diferente do mangá, que é preto e branco, né? Uhum. Mas o quadrinho coreano tem muito de colorista, muito de efeito de colorista. E como é que eles trouxeram aquilo muito bem feito para a tela, né? Então, assim,
é um anime que eu não tinha como não falar, né? Por causa dessa minha proximidade emocional com o quadrinho coreano. Foi o primeiro quadrinho coreano que eu li, né? O quadrinho já terminou, né? Mas foi o primeiro que eu li, o que fez eu gostar dos quadrinhos coreanos. Então fica aí a minha dica aí sobre o quadrinho coreano. Ok. E ele não tem um crossover com os Hanson Brothers, não? Você Não, falou? não tem, não. É outra época. Tá. Foi mal. Essa passa nas épocas atuais e os Hanson Brothers passam na época das escolas de artes marciais. São né? do Ugly Siblings. Exatamente. Ugly Siblings. A minha última é forçação de barra. Forçação de barra. Forçação de barra. Porque eu não acabei de ver a série ainda. Mas, assim, se você assiste um, você já sabe como é que vai ser o resto. Cara, você tá correndo o risco, que pode ser que a pessoa tá ouvindo, sair, a série já acabou. Não, mas ela já tá toda disponível. Ela já tá toda disponível. Não, mas não vai ter como desandar, porque não tem jeito. Reconstruindo a Galáxia, a série Lego Star Wars. Toda a série Lego Star Wars. Falar, cara. Toda série Lego Star Wars, ela é legal. Porque os caras são bons de explorar a coisinha dos bonequinhos, não sei o quê. A zoeira, né? A zoeirinha. Tem uns que são muito infantis. Até os que são muito infantis eu assisti. E tem uns que são de 5 minutos, que é pra criança mesmo, assim. Assiste rapidinho a história inteira e acabou. E o Reconstruindo a Galáxia, ele é legal, ele é de 2024. Eu ainda não acabei de ver, eu gostei até agora, então eu tô indicando ela sem ver tudo. Pronto. Porque vocês roubaram as séries todas que eu vi e eu não sou de muito de assistir animação. E eu não vou indicar Crise nas Infinitas Terras, não vou indicar Você viu o Batman encapuzado também? Cara, mas pra falar que é das melhores séries, não é. Negócio das melhores. Vitor, por favor, você, pra fechar. Não, já acabou? Não. Já acabou, eu falei acabou, 3 já. Ele falou 3, eu falei Então vamos recapitular. Senão ele vai falar mais 5. Não vamos quebrar regras, Os senão meus a gente tem que pagar. X-Men 97 no Disney. X-Men X-Men 97 no Disney. O Arcane na Netflix. E, por último, The Legend of Vox Machina na Amazon Prime. Legal. Isso aí. Eu falei de Senhor dos Anéis, A Guerra de Ronronik, que tá no cinema. Sim. Falei Divertidamente 2. E falei de Solo Living, que tá na Crunchyroll. O Divertidamente tá na Netflix, né? Divertidamente tá no Disney. Disney, isso. É isso mesmo. Divertidamente é Pixar, né, velho? Tá, isso mesmo. Ó, eu falei tudo tá na Star Wars, que está em Disney. Em Disney Plus. Então é Tales from the Empire, Bad Batch e Reconstruindo a Galáxia, Lego Star Wars. Mas você pode ver qualquer Lego Star Wars, que é legal. É verdade. Bem, gente, e aí pra você que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, vai lá no YouTube e comenta as suas principais animações de 2024. Lembrando que a gente vai começar uma série chamada X-Wars em Orlando, onde que a gente vai combinar numa visita lá na terra do Vitor, né? E é uma série que a gente vai falar de Orlando, não só sobre os parques, as atrações, onde comprar, quais outros eventos para se fazer lá, mas tudo com um olhar muito nerd, né? Então, para você que quer apoiar esse projeto, tem um link do Apoie-se. E olha, tem algumas ali que você tem uns benefícios muito legais. Principalmente um que você participa de um grupo secreto. Você vai ver os bastidores, não só das nossas gravações, como também durante a viagem. Você vai ter curtindo em primeira mão lá o que está acontecendo na viagem. Então segue a gente lá e apoie o projeto. E até a próxima, galera. Até a próxima, que a força esteja com vocês. Pessoal, quando o Paulo fala aí que é na minha terra, isso é porque quem descobriu isso foi o Marcão, amigo do Humberto aí também, amigo meu. E ele falava, desde quando ele me conhece, que eu era um super-herói que deu errado, que foi feito aqui na Disney, e aí eles mandaram pro Brasil, jogaram lá, entendeu? Viu, deu errado, largaram lá. E aí eu achei meu caminho de volta. Um dia eu vou até escrever o livro aí da minha jornada, joga de retornar pra minha terra natal. Né? Minha terra natal não é nos Estados Unidos, não, é a Disney. É a Disney. Entendeu? É Disney, é isso aí. Até a Um abraço, até mais.